Bom dia, turma. Vamos iniciar então, nossa aula nessa sexta-feira, ok? Lembrando apenas que os alunos que não entregaram ainda as atividades de quarta-feira passada e quarta-feira agora, dia 15, por favor, entreguem o mais rápido possível. Dei como prazo até hoje, dia 17, tá? Do 4, mas depois não terá mais prazo. Quem não entregar até a data do dia 17, vai ficar sem essas notas, tá? E começa a ficar complicado porque nós estamos quase fechando o bimestre, estamos aguardando as orientações, da FUNLEC para poder fechar essas notas, mas as atividades precisam continuarem a serem feitas, tá? Lembrando então que qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, ok? Então vamos à nossa aula de hoje, tá? Que será sobre trocas de calor. Bem, vamos lá então. Nas aulas anteriores, nós definimos o conceito de temperatura e vimos que ela está relacionada ao grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Nós vimos também o efeito dessa agitação na contração e dilatação de sólidos e líquidos. Embora esse conceito esteja bem definido, muitos utilizam o termo calor como sinônimo de temperatura, mas não é, né? Lembrando que a temperatura ela é a medida da agitação das moléculas de um corpo e o calor é a transferência de energia térmica entre dois corpos que obrigatoriamente precisam estar em temperaturas diferentes. Então, o calor, para ser mais resumido, o calor ela é a temperatura térmica em trânsito. No sistema internacional, a unidade de medida de energia é o Joule. E também a unidade de calor, que nós usaremos, tá? Nesse módulo, nesse estudo, também será o Joule. Então, no dia a dia, é muito comum nós vermos também o calor utilizado em calorias ou quilocalorias. Só que isso vai ser um conceito que nós estudaremos um pouco mais adiante, ok? Bom, espontaneamente o calor ele sempre vai se propagar do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. E as trocas de calor, elas acontecem por três formas, tá? Condução, convecção e radiação. Só voltando um pouquinho. Quando nós deixamos dois corpos, tá, que estão em temperaturas diferentes em contato, o corpo de maior temperatura, ele vai transferindo calor para o corpo de menor temperatura, até atingir o que nós chamamos de equilíbrio térmico, tá? Ou seja, até que esses corpos eles fiquem com a mesma temperatura. Então, voltando, a transferência ela pode ocorrer por três maneiras: a condução, a convecção e a irradiação. Nós vamos entender agora cada uma delas, ok? A condução. Na condução, o calor ele vai se propagar por meio de choque entre as moléculas. E esse calor ele vai se propagar gradativamente por esse material. Por exemplo, sabe quando a gente às vezes está lá fazendo comida, Ou vocês estão fazendo, sei lá, um brigadeiro. E se vocês começarem a fazer esse brigadeiro utilizando uma colher completamente metálica, e você for mexendo, o brigadeiro na panela, vai chegar um determinado instante que você não vai conseguir mais segurar essa colher metálica, porque ela vai ficar quente até a ponta. Por que isso acontece? O calor ele foi se propagando, tá? De partícula a partícula. E aí ele chegou até a ponta e você não consegue mais segurar essa colher, tá? Esse processo nós chamamos de um processo de transferência de calor por condução térmica, ok? E a convecção? Na convecção térmica, esse tipo de propagação ele ocorre em líquidos e gases.
ele baseia-se na movimentação dessas moléculas também, né? Em temperaturas diferentes. Aqui, o frio, ele tem uma menor movimentação do que o quente. Então, nesse caso, as moléculas frias, elas tendem sempre a ficar embaixo, tá? E as quentes em cima. Então, aqui, ó, nós podemos observar um processo de convecção. Quando nós colocamos, por exemplo, a água para ferver, então, o que acontece, ó? O ar frio, ele desce, aí conforme vai aquecendo, o ar quente sobe, tá vendo? Então, faz uma corrente de convecção. Aí, o próximo que nós temos seria a irradiação, ok? A irradiação, também conhecida por radiação, ela é um processo também de propagação de calor. Essa transferência de calor, ela vai ocorrer através de ondas eletromagnéticas, tá? A irradiação, ela não necessita de um meio material para se propagar. Essa transferência, né, acontece, novamente, vou repetir, através de ondas eletromagnéticas, preferencialmente através da radiação infravermelha. O infravermelho é uma onda eletromagnética que fica próximo da luz visível, tá? Porém, ela não é visível a olho nu, ok? Não podemos nos esquecer disso. A irradiação, ela pode ocorrer no vácuo quanto em certos meios materiais. Ela não precisa, tá, de um meio material para se propagar, mas ela pode ocorrer nos dois. Já a condução e a convecção, elas só se propagam em meios materiais. A energia do Sol, ela é um exemplo, tá, de condução de calor por irradiação. Nós podemos também medir, tá, as quantidades de calor. A medida utilizada no sistema internacional, como eu falei, é o Joule, apesar de uma muito utilizada ser a caloria. Lembrando então que uma caloria ela vale 4,186 joules. Eu gostaria que durante o tempo que vocês assistem o vídeo, vocês possam ir fazendo as anotações, que serão importantes, tá? Na resolução dos exercícios. O cacau, o K, ele indica, tá? O 1000 é um múltiplo, né? Então, toda vez que aparecer o K é 1000. Então, um cacau significa 1000 calorias. Também nós podemos colocar em notação científica, ok? Nós podemos calcular, então, o calor específico, tá? Mas o que seria, né, o calor específico no caso? Nós temos dois tipos de calor específico que eu vou explicar para vocês. O calor específico sensível e o calor específico latente. Qual é a diferença dos dois? Bom, é o seguinte, quando um corpo ele recebe, né, ele é submetido à alteração de temperatura, ou uma substância, vamos falar de uma substância. Quando uma substância, por exemplo, a água, ela é submetida a uma variação de temperatura, se essa temperatura ela não for capaz de alterar o estado físico dessa substância, então nós temos o calor específico. E se essa temperatura ao qual essa substância for submetida alterar o estado físico, né, da matéria dessa substância, então aí nós temos o calor latente. Exemplo, nós temos a água. A água, no 0 e no 100, ela sofre o quê? Pontos de fusão no 0, ponto de ebulição no 100. Então, nessas duas temperaturas, o que nós chamamos de pontos fixos, a água ela altera o seu estado físico da matéria. Então, em 0 graus e em 100 graus, aí se aplica o calor latente, que é um calor que foi responsável por alterar a estrutura física da matéria da água. Agora, entre esses períodos, né, por exemplo, abaixo de 0 graus, a água, ela vira gelo, né? Então, se, por exemplo, de 5 até 1 grau Celsius, ali ela só
alterou de temperatura, mas não alterou o seu estado físico da matéria. Então, quando não altera o estado físico da matéria, então o calor que age sobre a substância é o calor específico, tá? Aqui, desculpa, vou voltar um pouquinho. Aqui nós temos a fórmula, tá? Para calcular o calor específico, que é o Czinho, é o C minúsculo, é igual a Q, que é a quantidade de calor recebida ou cedida, dividido pela massa vezes a variação de temperatura. O calor latente, então, seria a quantidade de calor igual a massa vezes o L, que é a quantidade de calor recebido, que é o calor latente da substância, ok? Cada substância, ela tem um calor latente e um calor específico de acordo com o tipo de substância. Nós já vimos sobre dilatação térmica. Aqui faltou só uma coisinha que o slide não tem e que eu vou complementar, tá? Todo o corpo ele possui uma capacidade térmica, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Então, por exemplo, quando nós fornecemos uma quantidade de calor para um corpo, ele mostra se essa quantidade de calor ela é ou não diretamente proporcional à temperatura desse corpo, tá? Então, o que acontece? A capacidade térmica, na verdade, ela é entendida como a capacidade do corpo em receber ou perder calor para a mesma variação de temperatura. Essa capacidade de calor, todo o corpo tem uma capacidade de calor, que pode receber ou ceder. E aí, então, a essa capacidade que ele tem de fornecer, né, ou receber calor, nós chamamos, então, de capacidade térmica. Então, a capacidade térmica ela é uma característica do corpo. Então, depende de cada corpo, ok? Bem, espero que vocês tenham tomado nota de todas as fórmulas, tá? Essa aula, ela se refere, então, ao capítulo sobre trocas de calor, tá? Trocas de calor, capítulo 15, a partir da página 151 do livro 2, até a página 168, tá? Agora vocês fiquem atentos, que eu vou... Agora eu gostaria que vocês ficassem atentos, tá? Para as orientações lá na plataforma sobre como resolver os exercícios. Não esqueçam, tá? Tem dúvida? Me chamem no privado, eu vou estar sempre aqui para atender vocês, tá? Um beijo grande, uma boa quarentena. Estou com muita saudade de vocês, tá? Mas se Deus quiser, logo, logo a gente está de volta, todo mundo junto. Beijão!